Eu quero falar sobre a lei de Deus. A vontade de Deus se expressava no Antigo Testamento na lei. E eu quero focalizar o aspecto específico das misturas e do adultério. Em Deuteronômio, no capítulo 22, nós lemos lá pelo versículo 9 o seguinte: não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste, e também a messe da vinha. Interessante. Deus dá um mandamento e explica o porquê. Ele continua: não lavrarás conjunta de boi e jumento, porque um é mais forte do que o outro, vai sobrecarregar o mais fraco. Não te vestirás de estofos de lã e de linho juntamente. Não misture numa mesma roupa a lã com o linho. Há momentos em que a gente usa o linho. O linho é um tecido natural, muito apropriado para clima quente, muito quente, e porque permite o suor evaporar, e ele é relativamente assim fresco, o linho. E a lã é quente, é para clima frio. Há momentos em que a gente usa a lã, há momentos em que é para usar só o linho, mas não misturar na mesma roupa. Cada coisa no seu lugar. É assim que Deus quer que a gente veja. E Deus exemplificou aqui que Ele não quer misturas, mas isso vale para um monte de outras situações. Deus não quer mistura. A palavra santificação quer dizer separação, para não ter mistura com o mundo. Desde o início da criação, Deus estava separando. Deus não quer que o povo dele se misture com a semente degenerada do mundo. É para nós irmos lá no mundo, evangelizarmos e amarmos as pessoas levando a palavra de Deus, mas não é para nós ficarmos lá. Não é para nós termos comunhão com o mundo, é para nós nos separarmos do mundo. Isso é a base da doutrina da santificação, que é ordem de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não haverá salvação sem a santificação. E hoje, infelizmente, em muitas igrejas se ensina algo diferente. Aceita Jesus para ter salvação. Depois, se quiser galardão, então você vai se santificar. Isto não é o que a Bíblia diz. Muitas pessoas que se misturam com o mundo não serão salvas. Há necessidade de se separar. O Senhor diz: separai-vos, lá em Coríntios, e eu vos receberei. Sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, se separarem. É necessário a gente entender que Deus não quer misturas. Para a gente discipular, não dá para discipular uma pessoa que está no início, uma que está lá já bem adiantada na vida cristã. Tem que discipular cada uma separadamente. As igrejas hoje não atentam para isso. Reuniões e cultos da igreja são para todos, todos assistem, e, enfim, não há muito proveito nisto. Há pessoas que assistem reuniões da igreja 20, 30, 50 anos e não aprendem nada espiritualmente. São incapazes de falar, de explicar o evangelho para outras, apesar de terem assistido durante 20, 50 anos reuniões da igreja. A reunião é muito improdutiva desse jeito, misturando todo mundo. Há necessidade de separar jovens, faixas etárias, crianças, pessoas mais avançadas. Esse é o conceito de células. A gente precisa separar, nada de mistura, em todos os aspectos, inclusive no casamento. O casamento é para marido e mulher se separarem dos demais e viverem uma vida íntima.
não as 24 horas por dia, mas eles têm que ter a sua privacidade, o seu lar, o seu quarto, a sua cama, a sua intimidade e se abrirem um com o outro. O casamento é para ser assim, e o casamento é exclusivista, não tem que compartilhar nada com os outros, a intimidade tem que ser para o casal. Aí o Senhor, a partir daí no Deuteronômio 22, fala sobre o adultério como algo muito grave. E ele cita um exemplo que é interessante. O cara se casou, a mulher supostamente era virgem, mas lá pelas tantas ele desconfia dela e vai procurar as provas da virgindade, porque eles tinham um negócio de botar um paninho ali, uma toalhazinha, né, na primeira relação sexual, quando o ímen era quebrado, tinha que molhar de sangue. Aí ele perguntava a mulher, cadê o pano? Aí a mulher não tinha o tal pano molhado de sangue do ímen da primeira relação. Aí ele desconfiou que a mulher já não era virgem e queria se separar da mulher. Aí denunciava a mulher e aí vinha uma comissão de inquérito averiguar. Mas a mulher dizia, olha, para garantia minha, eu peguei aquele pano e dei para o meu pai guardar. O meu pai está guardando. Aí o pai vinha e mostrava, está aqui a prova da virgindade da minha filha. Interessante, não se considera aqui se havia falsificação ou coisa desse tipo, mas o pai da moça que se casou provava para os anciãos que a moça era virgem, que na primeira relação tinha mancha de sangue ali. Isso era levado aos anciãos, eles chegavam à conclusão, esse homem fez uma denúncia errada, que não achou a mulher virgem. Ele apanhava, levava uma surra e não podia mais ter o direito do divórcio com aquela mulher com quem tinha se casado. Com este exemplo, Deus dá uma orientação muito séria. Se a moça realmente não tivesse sido virgem, ela seria apedrejada, mesmo depois de casada, por ciúmes do marido. Bem, essas coisas não valem para nós hoje mais, porque estão na lei, mas a lei era boa, isso tinha propósitos. O casamento tinha que ser valorizado, a moça tinha que se preservar virgem para o casamento. O casamento tinha que ser valorizado. A mulher tinha seus direitos e o homem tinha seus direitos. Se houvesse um pular de cerca, um adultério, quem fosse apanhado em adultério, é o versículo 22, Deuteronômio 22, 22, seria apedrejado. O adultério tinha que ser punido severamente, como exemplo para que todos os demais concentrassem a sua atenção no casamento. Tinham que se dedicar ao casamento e o casamento tinha que ser exclusivo. Infelizmente, hoje o mundo está virado de uma forma tal que essas coisas são até motivo de risadas para as pessoas, mas Deus continua sendo o mesmo. Nada de mistura. E no casamento também, nada de mistura. Comece a pensar que Deus é exigente, Ele é ciumento, ou tem zelo, a palavra tem relação no Antigo Testamento. Deus é zeloso. Ele é ciumento e ele não quer você amando o mundo. Pense nisto, meu irmão, pense nisto, minha irmã.